Bom dia, meus queridos alunos. Estamos de volta aqui diretamente do Estúdio 4 do canal Educação. Estamos tratando hoje de um assunto muito interessante pelos seus impactos, pelos seus desdobramentos, que é a crise econômica do capitalismo, né? A partir de 1929. Tá legal? Bom dia especial para você que está conectado, que está ligado, acompanhando as nossas aulas, né, pelo canal Educação. Bom dia especial para a Andressa, nossa intrépida intérprete de Libras, né? Sempre vigilante, compartilhando o conhecimento, democratizando o acesso ao conhecimento, né, o saber. Vamos lá. Galera, é o seguinte, essa aqui já é uma segunda aula, né, a continuação, tá? Se você não viu a aula anterior, eu sugiro que você veja, tá na plataforma do canal Educação, tá legal? Dá uma olhadinha lá, porque tem uma sequência, tá? Vamos retomando o nosso estudo sobre a crise de 29, exatamente a partir desse dia, 24 de outubro de 1929. Professor, o que foi que aconteceu nesse dia? Ah, meu irmão, esse dia ficou conhecido como a Quinta-feira Negra, né? Em que milhares de pessoas resolveram vender suas ações na Bolsa de Valores. Esta multidão que está em frente a este prédio, que é a Bolsa de Valores, né, lá dos Estados Unidos, elas ficou deveras tumultuada, né? Por quê? Porque as pessoas constataram que estavam sendo lesadas, estavam sendo enganadas, né? Que aquelas ações não tinham aquele valor real, era um valor fictício, tá certo? Deixou o mercado em pânico, o mercado ficou nervoso, o mercado que eu falo, né, compra, venda de ações, entendeu? Então, imediatamente, o valor das ações, né, ele despencou. E bilhões de dólares desapareceram. Professor, como é que bilhões de dólares desapareceram? Desapareceram assim, meu irmão, porque as pessoas compravam as ações, só que o que era dito para elas não era verdade, né? As empresas não estavam prosperando com aquela velocidade, com aquele vigor que estava sendo divulgado. Por isso que eu falei no início da aula que as pessoas estavam sendo lesadas. Depois dessa crise de 29, o mundo ficou mais atento em relação à comercialização de ações de empresas nas respectivas bolsas de valores, tá certo? Não teve controle, né? Ficou assim ao bel prazer das pessoas, e algumas delas desonestas, agiram de má fé, né? Ao mentirem descaradamente. Eles divulgavam, né, informações que a empresa estava beleza, bacana, né, de vento em popa, coisa nenhuma. Mercadorias estocadas, entendeu? Estavam produzindo além da capacidade de consumo, tanto deles, norte-americanos, como de outros países. Ou seja, não tem como trabalhar dessa maneira no meio econômico, né? Você tem que ter informações claras, né, confiáveis, para poder o investidor se sentir à vontade, né, se sentir tranquilo, né? Se ele perceber, né, que tem alguma coisa errada, ele recua. Por isso que alguns dizem, né, alguns analistas, né, que o capital, né, ele é muito arisco, ele é muito desconfiado, né? Será que é isso mesmo? Mas tem razão de ser, porque o que aconteceu no mundo há 80 anos atrás, quase 80 anos atrás, né, em 29, né, 1929, não pode se repetir, porque tem consequências sérias, tá? A Bolsa de Nova York caía mais de 30%. Para conter o pânico dos mais de 1.000 membros de Wall Street, né, aquela rua onde está localizada lá os investidores dos Estados Unidos, foram mobilizados mais de 400 policiais. Para quê, professor? Mais de 400 policiais, sim, porque as pessoas estavam desesperadas. Alguns estavam invadindo os bancos, agredindo os funcionários do banco, da Casa de Valores, como se as pessoas da Bolsa de Valores, como se aquelas pessoas que estavam ali na frente deles fossem os responsáveis, né, por tudo aquilo, né, pelo fato de ele ter sido enganado. Muitas vezes, as pessoas que estavam sendo agredidas não tinham nada a ver, né? Ora mais, você tem um empresário desonesto, tá? Que estava compartilhando informações falsas, né, sobre a situação financeira da sua empresa.
para tentar enganar as pessoas e vendendo ações pelo preço que não era real, então não tem nada que agredir, né, o funcionário da Bolsa de Valores, que está lá só vendendo as ações, comprando ações, operacionalizando aquilo ali tudo. Então as pessoas ficaram tensas, nervosas e começaram a ficar agressivas. Você imagina alguém ir dormir, né, sabendo que tem $1 milhão em ações e acorda no outro dia sabendo que só tem, que aquilo não vale nem $100, ou muito menos, a pessoa entra em pânico mesmo. Então, algumas ficaram bastante descontroladas, né, e aí agiram mais de forma emotiva, né, do que racional, de tal maneira que, para conter a situação, conter os ânimos, foi preciso mobilizar mais de 400 policiais em Nova York, lá naquele dia, porque as ações caindo. Eu vou fazer aqui uma comparação grosseira. Imagine que, e não é nem muito grosseira não, imagine que se acontecer alguma tragédia econômica, for divulgado que os bancos não têm como disponibilizar os valores que estão lá depositados imediatamente. Aconteceu alguma coisa. Imagine aí. As pessoas vão correr para o banco, para cada um querer tirar o seu. Entendeu? Não, quem tem R$1.000 só pode tirar R$50. Vai ser um caos, vai ser um pânico. Entendido? Então, algo parecido aconteceu em 1929, né, a partir da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né, Nova York, em que as pessoas se depararam com essa situação. Olha essa imagem. Peço que retorne aqui para a imagem de novo, para vocês observarem a fotografia. Nessa fotografia você está vendo aí pessoas ao redor de um carro, né, está sendo vendido pela bagatela de $100. Comparado aqui com o dia de hoje, mais ou menos R$5 e $1, né, imagine comprar um carro com R$500. Isso não existe. Né, não existe uma situação de normalidade. Então as pessoas estão olhando, algumas estão sem acreditar, é só isso mesmo, só $100. Então está escrito aí em inglês que esse carro está sendo vendido por alguém que perdeu tudo na Bolsa de Valores. Então vai provavelmente transformar esses $100 em alimentos, em comida. Né? Então, uma situação terrível. Essa imagem, inclusive, eu vou usar um termo de hoje, né, da contemporaneidade, mas essa imagem foi uma das que viralizaram naquela época, né? Porque chama muita atenção um carro sendo vendido por $100. Se alguém chegar para você e propor vender um carro por R$500, equivalente aí mais ou menos a $100, você vai pensar logo, nossa, esse carro foi roubado, né? Não é normal um carro custar esse valor. Só que esse carro que está aí sendo vendido, ele não foi roubado não, porque se fosse roubado, o dono chegava, opa, o carro é meu, deixa eu levar. Porque o dono, ele faliu, quebrou, né? Os investimentos dele foram por água abaixo, $100. E esse carro andando, funcionando, não é para ir para o ferro velho, não é para desmontar, vender as peças dele. Olha, mas se carro hoje é um artigo que ele é muito acessível, né, para muitas pessoas, né, um veículo, né, um automóvel, agora tu imagina há 80 anos atrás. E aí outra coisa interessante, porque viajando aqui na imagem, se você se admira do desespero do dono do carro, que está praticamente dando ele por $100, agora tu imagina o outro lado da situação, as pessoas não terem nem os $100 para comprar. Não tinham. Então, quantos passavam aqui olhando? Esse rapaz mesmo aí, ele pode estar imaginando, né? Rapaz, se eu tivesse $100, comprava agora. Agora, levava para casa. Né? Eu já dava um passeio nesse carro. Mas ele não tem como comprar, porque ele não tem também. Imagino que ele esteja desempregado, entendeu? Então, desespero de quem vende e desespero de quem quer comprar e não pode. Tá? Em 36 horas, né, a General Motors, uma empresa norte-americana muito conhecida, perdeu 22% do seu valor de mercado. E dentro de 2 dias foram notificados 11 suicídios pelos jornais escritos. Algo que hoje, né, pelos códigos de ética dos meios de comunicação, nem se faz mais, para evitar que isso estimule alguém a fazer um ato extremo desse. Mas naquela época, quase 100 anos atrás, desespero, pessoal. Né? Então, as pessoas... alguém que tinha uma cirurgia para fazer, que estava contando com essa grana, quando percebe que não tem mais como fazer, que provavelmente vai morrer, alguns cometeram suicídio. As pessoas ficaram sem perspectiva. Em 2 dias.
né? Os que foram noticiados pelos jornais locais, né? E aí tem até uma redundância, Andressa, né? Jornais escritos, todo jornal que eu saiba, ele é escrito, né? Na verdade, Andressa, mas tudo bem. Essas coisas acontecem quando a Andressa está aqui como intérprete, que ela percebe os detalhes, minúcias. Mas, enfim, a gente vai aprendendo uns com os outros, né? Então, tá aí, pessoal, uma situação... tá lembrado? Então, quem assistiu a primeira aula, nós estávamos destacando o lado emocional, o lado subjetivo, né, desses temas históricos, né, que nós trabalhamos, que muitas vezes os livros didáticos, eles são muito frios, né, trazem números, né, dados, mapas, e não trazem nomes, rostos, né? Tá aqui, você vê que 11 pessoas, lamentavelmente, né, tiraram a sua própria vida por conta de uma situação econômica que resultou nisso tudo. Aí você vai estudar a crise 29, já sei, né? Foi quando aconteceu a quebra da Bolsa de Nova York. De fato. E teve desdobramentos, como esses trágicos que você está vendo aí na sua tela, tá? Que a gente procura evidenciar para que você perceba, né, que trata-se de um momento bastante delicado da história, pelo menos no mundo ocidental. Se não tocou muito lá o mundo oriental, né, por exemplo, a União Soviética, que tinha uma economia planificada, que não tinha muitas conexões com o exterior, ela acabou não sofrendo tanto esses impactos aí da crise 29, né? Não estava ali inserida nesse mundo capitalista, né, das empresas. Então tá aí, gente, uma imagem bastante emblemática. Mas novamente outra imagem emblemática, as pessoas numa fila para receber alimento, né? Tá aí, ó, café livre, né, e tal. Efeitos da crise para a economia dos Estados Unidos. O PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto nominal dos Estados Unidos, caiu aproximadamente 50%, a metade. Pronto. Então, assim, os Estados Unidos, que era muito rico, ficou a metade rico agora, né? O desemprego disparou e alcançou 27%. Lembra? Na primeira aula nós destacamos que ele era apenas 4%, estamos repetindo aqui. Então, se antes da crise de 29, de cada 100 norte-americanos, apenas 4 estavam desempregados, agora, de cada 100 americanos, 27, quase 30, quase um terço, estão desempregados. E aí, mais uma vez, eu vou destacar, você está vendo números, 27%. Agora, pare um pouquinho e imagine rosto, nomes, pessoas, pai de família, mãe de família, que não tendo mais emprego, não tinha mais como comprar alimentos, né, para sua família, remédio, entendeu? Então tá aqui, vai para essa fila, a fila da sopa livre, free soap, está escrito ali atrás, para o meu pároco em inglês ainda permite traduzir, né? Sopa livre, né? Alimento, porque o próprio governo começou a procurar de várias maneiras minimizar a tragédia, inclusive distribuindo alimentos para as pessoas. Quem te viu, quem te vê. Hoje, a mega, super, ultra, hiper potência, os Estados Unidos, há quase 100 anos atrás, né, tem os seus cidadãs numa fila para receber sopa, gagal, comida, né? Ainda bem, graças a Deus, né, eles conseguem dar a volta por cima, que é o que a gente vai ver no decorrer dessa aula, para chegar no que é hoje, né? As importações caíram 70%, mas é claro, o que é importação? É aquilo que o país compra. Eu vou importar com o quê? Porque ninguém dá nada para ninguém, de graça, né? Então, eles reduziram as suas compras, os Estados Unidos, né, de fornecedores externos, em 70%. Né? As exportações também caíram. Eles vão vender 50% a menos. Está tudo comprometido, gente. Né? O dinheiro sumiu, né, nos Estados Unidos. Então, diminuíram em 90% os empréstimos internacionais. Você sabe quem é que vai sofrer bem aqui? O Brasil. Vamos já comentar lá nos slides seguintes. Por quê? Porque parte do crédito, né, que era disponibilizado no Brasil tinha sua origem nos Estados Unidos. Né? É nesse momento que você tem aí a conexão entre o que a gente chama de história geral com a história do Brasil. Né? Vejam que os países não são bolhas, né, hermeticamente fechadas, isoladas, não. Elas têm conexões. Então tá aí.
Os norte-americanos, eles estão chamando o dinheiro deles de volta para casa. É o chamado repatriamento de capitais. Onde tinha dólares, né, norte-americanos espalhados pelo mundo, eles retornam, né, para o seu país de origem. Por quê? Porque eles não estão mais em condição de emprestar dinheiro para ninguém. É que nem a pessoa está desempregada, ele pode emprestar dinheiro para alguém? Não pode. Ora, não tem condição, ele tem que ver se pelo menos ele escapa, né? Ver se ele sobrevive. Então, os Estados Unidos, numa situação econômica muito delicada, estavam impossibilitados de continuar emprestando dinheiro para os outros. Então, estavam tendo nem para eles, na verdade. Então, é uma situação que o próprio governo norte-americano, em que as empresas norte-americanas e a sociedade norte-americana tem esse tripé que nós evidenciamos desde a aula anterior, né? Eles tinham que encontrar soluções. Do jeito que estava, não tinham como continuar. Pessoas se matando, né? Suicídio, outros passando fome, fila para dar sopa para um cara que é um trabalhador, que tem condição de ganhar o seu próprio salário, né? Que precisava que a economia se restabelecesse, né? Precisava que as coisas voltassem para a sua normalidade. Olha, a produção industrial caiu no mínimo 1/3. A produção de automóveis foi reduzida em 50%. Na aula anterior, nós vimos que no momento da euforia, né, do boom econômico, né, dos loucos anos 20, como também foi chamado, a indústria automobilística aumentou em 30%, né, a produção de automóveis. Agora é o contrário. Não estavam vendendo mais os carros. Fabricar para quê? Perder material? Gastar tempo? Perder dinheiro? Não. Então, produção de automóvel reduz 50%. Quem fabricava 100 automóveis por mês vai fabricar 50. Porque nem sabe se vai vender estes 50. Se o cara estava entregando um carro daquele, bacana, beleza. Naquela época, o carro daquele era bambambam, né? Era o que tinha de mais moderno, mais top. Você olha assim hoje, né? Esse carro aí, não, mas naquela época, não, $100. $100, o cara estava praticamente dando o carro dele por $100. Então, tinha sentido fabricar carro novo? Não. Então, momento de recuar. Foi isso que aconteceu, né, com a indústria automobilística norte-americana, não só a indústria automobilística, mas todas elas. O salário médio, né, na indústria caiu 50%. O que é isso, galera? O cara ganhava, sei lá, $100, né, como salário, ele vai ganhar $50. Mas $50 não paga minhas contas, não paga? Pois então não tem que demitir o senhor e contratar outro que aceite trabalhar pelos $50. E aí o cara pensava duas vezes, não, pois me dá, está, eu vou aceitar, vou continuar. Fazer o quê? Não tinha pra onde correr, entendido? Então, assim, aqueles que ainda reduziram o salário para 50% ainda ficaram numa situação menos mal, se comparado com outros que perderam foi o emprego totalmente. Tá entendido? Então, assim, alguns empresários ainda conseguiram manter, né, com dificuldades, seus funcionários pagando a metade. Sabendo que esta metade, 50%, não vai, né, não iria dar conta das demandas. Tá muita gente passando sacrifício, passando a se alimentar menos, entendeu? Diversão nem fala, né? Isso aí é supérfluo. Entendido? É tentar mesmo ver se conseguia a alimentação, o pão de cada dia. Falência de milhares de empresas e bancos. E aí, quando uma empresa entra em processo de falência, é interessante. Tem gente que só pensa assim, qual foi o banqueiro, o industrial que quebrou. E a maioria das vezes não pensa naqueles operários que também ficam desempregados. Então, a situação é ruim para todo mundo, pessoal. O governo que vai deixar de arrecadar impostos, porque a empresa quebrou. Se vai deixar de arrecadar impostos, o governo não vai mais conseguir disponibilizar serviços públicos como disponibilizava antes. Menos escolas públicas, menos hospitais públicos. Está entendendo? Está tudo conectado, galera. Então, quando uma empresa fecha as portas, é motivo de lamentação, deveria ser, porque muita gente vai perder. Não é só aquele cara lá que é o dono, não. Perceberam? Milhares de pessoas perderam instantaneamente todo o seu patrimônio eles perderam, né? Uma vez que estavam investidos em valores, na especulação de que haviam desaparecido com a quebra, né, da Bolsa de Nova York.
Aquela história que eu falei há pouco. O cara foi dormir com milhões de dólares em ações. Ele acordou com elas valendo absolutamente nada ou quase nada. Os efeitos da crise espalharam-se pelo mundo. Por isso, a economia de diversos países entrou em recessão, né? E o desemprego disparou no mundo afora. Tá legal? Então, veja que essa conexão dos Estados Unidos com outras nações capitalistas, após o fim da Primeira Guerra Mundial, nós comentamos demoradamente na aula anterior. De tal forma que a crise nos Estados Unidos, né, o desequilíbrio econômico, reverberou, né, ele repercutiu em vários outros países. Como assim, professor? Ora, se os Estados Unidos compravam esse produto, né, da Inglaterra, podemos viver sem isso aqui? Podemos. Não vou comprar mais não. Pronto. Vai trazer uma consequência lá do outro lado do Atlântico. Porque a fábrica, né, que produzia esse produto para os Estados Unidos, lá na Inglaterra, vai ter que reduzir salários, vai ter que demitir funcionários, dessa maneira. Entendeu? Do mesmo jeito, se lá na Inglaterra alguns empreendimentos demandavam o crédito, né, pediu dinheiro emprestado aos Estados Unidos, não vão mais ter esse canal. Então, meus queridos, é como está colocado na sua tela. Os efeitos da crise espalharam-se pelo mundo. Por isso, a economia de diversos países entrou em recessão. Fez regredir. Recessão. E o desemprego disparou o mundo afora. Por isso que eu vou repetir. Você não está estudando, pelo amor de Deus, não diga mais isso não. Não diga mais isso não. Na aula do professor César Roberto, aula de história, ele falou, hoje nós estudamos a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Nós não estudamos somente a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, nós estamos estudando, né, um grave desequilíbrio econômico financeiro que aconteceu a partir dos Estados Unidos que repercutiu, né, em vários outros países. Tá legal? Não foi tão somente a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Compreendido? Vamos lá. Quem é que pode dar um emprego para o meu pai? Olha essa criança. Olha essa criança. Né? Duas criancinhas, né? Um garotinho, uma garotinha. Porque o desemprego chegou a níveis alarmantes. Né? Quando dá para um filho, uma criança... Lógico, você pode até imaginar que provavelmente não foi a própria criança, né, que fez o cartazinho que ele está segurando, deve ter sido o pai dele, mas tá aqui uma outra imagem que viralizou, né? Porque é algo que você acaba sensibilizando as pessoas. A criança pedindo, por que você não arruma, né? Você não consegue um emprego para o meu pai, né? Meu pai precisando de um emprego. Por quê? Porque o pai dele está desempregado. Olha, na Grã-Bretanha, 23% desempregados. Na Bélgica, 23%. Suécia, 24%. Áustria, 29%. Noruega, 31%. Dinamarca, 32%. Alemanha, 44%. Opa, como é que é, professor? 44%? Alarmante. Muito, muito preocupante. De cada 100 alemães, 44 estão desempregados. Não é à toa que esta Alemanha, com a taxa de desemprego desta proporção, acabou sendo palco, né, para a ascensão do nazismo. Chega um cara prometendo facilidade, né, o salvador da pátria, que vai resolver tudo, né, e deu no que deu. Né? Assunto para outra aula, mas você já sabe que a Segunda Guerra Mundial foi algo bastante terrível, né, para o povo alemão, tá legal? Mas o Hitler trabalhou em cima dessa matéria-prima aí. Pessoas sem perspectivas, né? Entendido? Não via a luz no final do túnel, né? Desempregado. Aí o cara chega aqui, né, vou colocar a economia no lugar, a Alemanha vai voltar a ser uma potência, né? Confie em mim, vote em mim, partido nazista, tá. Para aí, milhões foram, né, nesta música cantada pelo Adolf Hitler. Mas, pessoal, então, voltando aqui, esses índices de desemprego não precisa você ser economista, né, para você entender que nesses países aí, qualquer país do mundo, chegando a esses níveis de desemprego, porque o desemprego é assim, tem até um certo percentual que é tolerável, é compreensível, você entende que está dentro da, entre aspas, normalidade. Como era nos Estados Unidos antes, era 4%. Né? Aí, se vai começando aumentando, 5%,
9%, 15%, 20%, 30%, 44%. Ah, não, para tudo, e vamos entender o que está acontecendo nesses países, né? É uma situação de anormalidade muito grave, né? Não é para ser dessa forma. Entendido? Alguma coisa está errada, ou muitas coisas estão erradas, tá? Então, assim, se você nunca tinha entendido esse assunto, né? Crise econômica de 1929, que repercutiu no mundo inteiro, você está compreendendo agora, espero eu, né? Estou fazendo de uma forma bem didática, né, para que você compreenda, que você aprenda, tá? Que você procure fazer essa imersão, como disse a Andressa há pouco, né, em uma realidade. Ah, você diz assim, professor, quando foi isso? A partir de 1929. Bom, quase 100 anos atrás. Começou de onde? Lá nos Estados Unidos. Está muito distante de mim. Não, está longe de você, não. Tá não, porque repercutiu no nosso país também. Nós vamos chegar lá. Tá? Teve sim, teve impacto. Né? Olha só, outras imagens. As imagens da crise de 29, elas são imagens bastante tensas, né? A boa parte delas vocês estão vendo em preto e branco, né? Que existem arquivos, né? Elas passam muito essa carga emotiva, né? Que é um momento de falta de perspectiva, né? Não vem. A pessoa, o cara ir dormir desempregado, quando ele acorda, né? Porque todas as pessoas quando acordam, a gente pensa assim, né? Seja ele um jovem ou uma pessoa adulta, ele tem que acordar ou para ir trabalhar ou para ir estudar, fazer alguma coisa, né? Não está entendendo? O cara acorda e sabendo que não tem para onde ir, não tem o que fazer, não é legal, cara. Então tem que arrumar um sentido para a vida. Então havia um desnorteamento, né? Veja bem, os efeitos da crise de 29 nos dão uma pista do motivo pelo qual o fascismo e os ideais de extrema-direita tiveram tanta repercussão nos quadros políticos da Europa durante a década de 30. Sobretudo na Alemanha com Adolf Hitler, na Itália com Benito Mussolini, entendido? Na Espanha também aconteceu, né? Na Espanha também aconteceu isso, né? Em Portugal com Salazar, entendeu? Então veja que momentos de desemprego, momentos de desequilíbrio econômicos repercutem em crise política e crise social. Ao todo, o comércio internacional foi reduzido em aproximadamente 1/3. Tá? É bem provável, se a situação econômica na Alemanha não tivesse tão desajustada, tão desequilibrada, é bem provável que o nazismo não tivesse tanta força, né? É lógico, não trabalhamos em história com hipóteses, né? Com possibilidades. E se, não tem negócio de si, não. A gente pode, assim, num exercício de imaginação, você pode calcular que os impactos seriam diferentes, não seria o mesmo, enfim, algo nesse sentido. Mas a sociedade alemã estava muito vulnerável, né? Em poucas palavras, vulnerável por a situação delicada que estavam passando, tá bom? Situação, gente, de falta de perspectiva, né? A crise 29 colocou em xeque a viabilidade das medidas econômicas liberais. Opa, professor, o que é isso? Explica melhor, em xeque. Colocou em dúvida a viabilidade de quê? Nas medidas econômicas dos países liberais. Dos países, pessoal, que defendiam o liberalismo. O que é que o liberalismo propõe? A não intervenção do Estado na economia. Tá lembrado? Você estudou isso. Em francês, o laissez-faire, laissez-passer. Deixar e fazer, deixar e passar. Não é isso? Desde o Adam Smith, fazia tempo. Então, deixa que os empreendimentos prosperem. Não precisa o governo estar se metendo, né, atrapalhando. Não. Só que esta ausência de governo contribuiu para a tragédia econômica, né, a partir de 29, né? E aí, respostas têm que ser colocadas, como eu falei há pouco. Não pode deixar as pessoas se matando, né, sem perspectiva, agressivas. Tem sentido botar 400 policiais na frente de um banco, né, da Bolsa de Valores, para evitar que o povo invada e quebre tudo? Então, a resposta dos Estados Unidos à crise foi exatamente na ampliação da intervenção do Estado com planejamento econômico, galera. Você está lembrado daquele tripé que eu falei antes? Governo, empresa, sociedade. Então, se as empresas estão quebradas, se a sociedade está
em pânico, desespero. Então, é preciso que o governo assuma o protagonismo. E é assim que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, medidas foram implementadas no governo do presidente democrata Franklin Delano Roosevelt, né, e receberam o nome de New Deal, ou Novo Acordo. Tá? Olha ele aqui. Né? Ele está um conjunto de obras, né, porque essa foi uma das saídas, né, do governo norte-americano. Foi aplicar na realização de grandes obras para empregar as pessoas, enfim. Então, era o New Deal, era o novo acordo. Então, os Estados Unidos são muito gratos, ou deveriam ser, porque essa geração mais nova, a galera que já nasceu recentemente, já nasceram nos Estados Unidos, né, potência, muitos deles é bem provável que não tenham nem conhecimento, sei lá, né, do passado do seu próprio país. Mas os Estados Unidos, eles são, né, o que eles são hoje, em boa medida, graças a este presidente aí, o presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, porque ele foi um homem de coragem, né? Ele teve a racionalização necessária em um momento muito tenso para poder reposicionar os Estados Unidos nos trilhos, porque tinha saído. Então, o New Deal, apesar de ter sido aplicado nos Estados Unidos, ele foi influenciado pela teoria econômica de um economista chamado John Keynes, britânico, ele não é norte-americano não, que apontava a necessidade de mediação econômica do Estado, né, do governo, para garantir o bem-estar da população. Tá certo? Então, o John Keynes disse, olha, quando tudo estiver ruim, tudo estiver quebrado, empresas fechando, sociedade sem perspectiva, o Estado, o governo federal deve agir. Pode e deve agir. Tá? Então, a estratégia de planejamento econômico estatal aproximava o New Deal dos planos quinquenais adotados na ex-União Soviética. Ah, professor, como é que é essa história? Mas a União Soviética não era um país socialista? Era. Né? Então, como é que aproxima? Não é os Estados Unidos capitalista? Sim, Estados Unidos capitalista. Se aproxima nesse aspecto aqui, planejamento econômico, que está evidenciado. No aspecto do planejamento econômico, da mesma forma que a economia na União Soviética, né, na ex-União Soviética, tinha os planejamentos quinquenais, ou seja, de 5 em 5 anos, tá? Nos Estados Unidos, país capitalista, né, vai adotar planejamento, né, planejamento econômico, mas tendo como meta, né, o bem-estar da população. Olha essa imagem. Pessoal, as imagens dizem muito, da mesma forma que você tem que ler os textos de história com muita atenção, né, procurando aprender o que está escrito ali, também deve olhar para as imagens com muita atenção e procurar aprender o que é que elas passam. Você está vendo aí o presidente Roosevelt, dentro de um carro, ele era paraplégico, né? Ele não conseguia, mas o carro levava para todo lugar. Ele está cumprimentando um camponês. E você vê que essa imagem, ele está sorrindo, estão todos sorrindo, todos quatro, o motorista, o presidente, o camponês, o homem do povo, né? Um assessor ali do lado. Então, as imagens anteriores, elas eram marcadas por quê, Andressa? Pela tristeza, né? Pela falta de perspectiva, né? E agora não, você está vendo que o norte-americano ele voltou a sorrir, porque ele começou a ver a luz do final do túnel. Né? Antes ele não via nem o túnel, coitado. Né? Então vejam vocês que, aos poucos, a economia norte-americana estava se reorganizando. Professor, como é que foi isso na prática? Olha só, as principais medidas foram do New Deal, desvalorização do dólar, para tornar as exportações mais competitivas, tá vendo? Ele reduz o valor do dólar, né? O governo dos Estados Unidos, de uma maneira que as pessoas se atraíssem mais para comprar produto norte-americano. Empréstimo aos bancos para evitar falência. Quem que vai emprestar dinheiro para o banco? O governo, né? O governo federal. Então, o New Deal, ele destaca essa ação, esse protagonismo do governo federal, do Estado. Criação do sistema de seguridade social, com destaque para o seguro-desemprego e a Lei de Seguridade de 1935. É esse seguro-desemprego que tem no Brasil, que foi criado não faz muito tempo, pois nos Estados Unidos isso foi feito. Né? O governo federal, ele, durante algum tempo, lógico, não vai sustentar a pessoa para o resto da vida, né? Durante algum tempo, enquanto ele arruma um emprego, né? O próprio governo vai repassando um determinado valor, um seguro-desemprego,
para que a pessoa vá conseguindo se alimentar, né? Aguardar enquanto surja outra oportunidade. Tá certo? Então, é o próprio governo atuando quando a sociedade está em desespero e as empresas estavam falindo. Direito de organização sindical, tranquilo, né? Defender os direitos dos trabalhadores, o estímulo à produção agrícola, mais alimentos, gera emprego. E, galera, isso aqui foi uma boa sacada. Construção de uma grande quantidade de obras públicas, com destaque para hidrelétricas e as rodovias. Olha que ideia interessante. De repente, os Estados Unidos se transformaram num canteiro de obras, a céu aberto aí. Estradas, governo federal, escolas, hospitais, praças. Ah, professor, e muitas vezes havia necessidade, às vezes nem tinha necessidade, mas por quê? Aí o governo estava várias coisas ao mesmo tempo. Fazia as obras, algumas necessárias, lógico, estradas, hidrelétricas extremamente necessárias, né? Mas assim, a intenção maior, qual era? Primeiro, ocupar aquelas pessoas que estavam desempregadas, para que elas passassem a ganhar alguma coisa, para elas poderem se alimentar, e, lógico, estimular a produção das outras indústrias, das outras empresas. Imagina aí, uma hidrelétrica, vai precisar de muita coisa, não vai não? Vai precisar de cimento, vai precisar de tijolos, vai precisar de ferro, tá entendendo? E aí, quem produz tudo isso vai vender para o governo. Então, o governo federal, de forma muito inteligente, através do New Deal, presidente Franklin Roosevelt, eles, através dessas obras, ganhavam as empresas, ganhavam os operários, ganhava o governo, ganhava todo mundo. Não tem aquela história só de um ganha e outro não ganha, né? Um ganha mais, outro ganha. Ganhava todo mundo. Vai construir uma rodovia? Ah, quem vende asfalto vai vender. É claro. Né? Mas também o operário vai ganhar. Não é verdade? E a empresa. É um ciclo, gente. Ó. O governo está construindo a rodovia. Vai comprar o asfalto. Compra o asfalto. Quando compra o asfalto, ali a empresa vai gerar emprego. Só que o governo chega lá para o cara e diz: epa, o senhor recebeu? Nós compramos o asfalto do senhor. Recebeu o pagamento, confirmou, está na conta? Tá, legal, valeu, presidente. Ah, não, tudo bem. E aqueles impostos que o senhor está devendo? O senhor tem como pagar? Aí a pessoa diz, porque você sabe, senhor presidente, durante muito tempo essa crise econômica, nós não conseguimos honrar nossos compromissos. Sim, mas agora o senhor recebeu. Que tal pagar, né, pelo menos parte dos impostos que o senhor está devendo ao governo dos Estados Unidos? Você está entendendo? O dinheiro começou a circular, ganhava todo mundo, ganhava o governo através dos impostos, ganhavam as empresas através dos lucros, no produto que vendia, o serviço, e ganhavam os operários, ganhava o salário, né, deles, porque sem salário como é que vai conseguir? Tá legal? Vamos em frente, né? Olha aí uma obra, uma grande obra pública, e ganha todo mundo, ganha o operário, ganha o cara que vende o cimento, tijolos, ferro, asfalto, o estímulo à contratação de trabalhadores, buscando uma situação de pleno emprego da população economicamente ativa. E as ações de seguridade social é garantir todos aqueles benefícios da saúde, né, da assistência social, estimulariam o quê? O consumo, galera, da população, aquecendo a produção, tanto industrial como agrícola e de serviço, em todos os níveis. Cada operário, cara que trabalhava nessa obra bem aí, dessa hidrelétrica, a Mississippi, estou vendo aqui pelas legendas. O cara que pegar o salário dele, vai conseguir comprar calçado que não comprava antes, vai conseguir comprar roupa que não comprava antes, vai comprar alimento que ele não comprava antes. Ele vai estimular outras empresas a venderem. E o dinheiro está circulando e está tudo bem. A intermediação dos sindicatos nas negociações das reivindicações tentava evitar conflito. Então, os sindicatos, você está vendo aí uma imagem, né, centenas de operários, os sindicatos também, eles entraram nessa parceria no sentido de dialogar com os operários, olha, vão entendendo, o salário ainda está pouco, ainda está, não está naquele valor que a gente deseja, mas a economia do país está melhorando aos poucos, entendido? E nessa perspectiva, que quando a situação estivesse melhor, iria reajustar o salário de outra forma. Então, a perspectiva da atuação econômica que via o capitalismo como um modo de produção integrado. Integrado, grave bem isso. Integrado como? Integrado
porque nada está imerso numa bolha, tá? Também, se dinheiro fosse injetado na economia, vai gerar emprego para operários, repito, lucro para os patrões e mais impostos para o governo. As medidas alcançaram êxito, revigorando novamente o capitalismo norte-americano, ao ponto de estudos afirmarem que 10 anos após a implantação do New Deal, os Estados Unidos se aproximaram dos patamares econômicos que se encontravam em 29. Está vendo? 10 anos eles conseguiram se reerguer. Em 10 anos, os Estados Unidos saiu do inferno e voltou para o paraíso. Tá? Graças ao New Deal. E essa postura corajosa do presidente Roosevelt. Ok? Então, teve resultado. Né? Então, ao se analisar os números, ao se analisar as estatísticas, se constata isso. Né? Que 10 anos depois, 39, o problema é que quando dá 10 anos depois de 29, aí vai começar a Segunda Guerra Mundial. Aí é outra pancada. A Segunda Guerra, porque é o seguinte, só recapitulando, a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918, tá? Em 29, ou seja, 11 anos depois de terminar a Primeira Guerra, nós tivemos esse grave, sério abalo econômico internacional, né, do capitalismo, em 29, mas 10 anos após, em 1939, o Hitler invade a Polônia e começa a Segunda Guerra Mundial. Mas também seria pior para os Estados Unidos enfrentar a Segunda Guerra Mundial se eles não tivessem sobrevivido à crise econômica de 29. Mais 10 anos. 10 anos, cara. 10 anos eles se reergueram. Mas com muito empenho, com muita dedicação, com muita disciplina também, né? É interessante você parar um pouquinho para pensar como é que países, como os Estados Unidos passou por essa crise toda, conseguiram se superar. Me vem à mente o caso, por exemplo, do Japão, da Alemanha, que são países que ficaram muito abalados, né, por guerras que enfrentaram e conseguiram se reerguer, né, com muito planejamento, com muita disciplina e com muita determinação. Olha só, o New Deal influenciou as políticas econômicas da Europa Ocidental, tá legal? Acabou influenciando no que ficou conhecido como welfare state, ou seja, política do bem-estar social, que proporcionaram o boom econômico no pós-guerra. Então, bem-estar social. Era preciso compartilhar, tá, as condições econômicas, financeiras com a sociedade como um todo. O Estado garantia uma distribuição menos desigual de renda e criava infraestrutura necessária a uma vida digna para a maioria da população, investindo em quê? Saúde, educação e transporte. Sobretudo esse tripé, saúde, educação e transporte. Né? Welfare state, bem-estar social. Então, só ganhamos quando todos ganham. Enquanto uns perdem, nós não ganhamos, né? Então, essa mentalidade está sendo destacado nesse slide, do welfare state, né, do estado de bem-estar social, acabou sendo influenciado muito pelo New Deal. Porque ali houve uma preocupação com a sociedade como um todo. Porque, veja bem, vamos imaginar aqui, se alguém tivesse proposto o seguinte: presidente Roosevelt, basta o senhor emprestar dinheiro para as empresas. Preste dinheiro para as empresas, né, que aí eles vão saber fazer o negócio, eles vão contratar gente, vai diminuir o desemprego. Mas não. O que foi que o presidente fez? Através do New Deal, proposto, né, pelas ideias, elaborado com base nas ideias de um britânico, né, o Keynes, né, o economista britânico. Mas o Roosevelt, o presidente, ele não vai decidir tão somente injetar dinheiro nas empresas, não. Ele disse, não, o próprio governo vai fazer obras, estradas, hidrelétricas, escolas, hospitais, entendeu? O próprio governo. Então, o presidente Roosevelt, ele não delegou para terceiros, né, para empresas, essa responsabilidade de procurar reerguer a economia. Né? Não, ele vai fazer o quê? Ele vai exatamente agir de forma mais proativa, o próprio governo. Tá legal? Então, é isso que aconteceu naquela época. Somente na década
de 1970, as graves crises que assolaram, né, o mundo capitalista, que as medidas keynesianas, como o New Deal, foram sendo substituídas e dando lugar a novas políticas de orientação liberal. Começava a época do neoliberalismo econômico. Agora já é uma outra perspectiva. Pela lógica keynesiana, né, manifestada através do New Deal, o Estado ele tem um protagonismo. Né? Vocês acompanharam atentamente a aula, então vocês viram que foram fundamentais os investimentos estatais, né, para reerguer a economia dos Estados Unidos. Numa perspectiva neoliberal, que defende inclusive o Estado mínimo, ora mais, se no New Deal o Estado é protagonista, né, para o neoliberalismo o Estado tem que ser encolhido, diminuído. É o Estado mínimo que eles chamam, né? O Estado mínimo. E vocês estão vendo nessa gravura, né, representando aí um mega capitalista e com tentáculos, e ele incorpora tudo, gente. Tem uma simbologia. Aqui nessa cadeira é como se fosse o poder político. O rei, o presidente, eles incorporam empresas, a agricultura e a pecuária, as forças armadas, entendido? A justiça, o meio de comunicação, serviços públicos de energia e água, ou seja, infraestrutura, abarcam tudo. Né? Então, o neoliberalismo, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, não estão lá muito preocupados, ou quase preocupação zero com a sociedade. Se tem desempregos, você está entendendo? Aquela situação toda trágica que nós vimos, né, desde o início dessa aula de hoje. Fica claro que essas medidas keynesianas, né, que inspiraram o New Deal, a partir da década de 70, começou a ser substituída, né, pelo neoliberalismo econômico. A defesa, né, da não intervenção, ou da pouca intervenção do Estado na economia, que é a hegemonia do laissez-faire, laissez-passer, deixar e fazer, deixar e passar. Consequência da crise de 29 para o Brasil, olha aí o café formando um cifrão. A área que sofreu mais com a recessão econômica, pessoal, foi a produção de café. Né? Sofreu e não foi pouco, não. Porque era o principal produto de exportação do Brasil. O Brasil, galera, era responsável por cerca de 70% do café comercializado no mundo. No mundo, quase todo, né? 70%. E o principal consumidor nessa mercadoria era os Estados Unidos. Comprava cerca de 80% do nosso café. Então, eram, né, os principais. De cada 100 toneladas de café que o Brasil vendia, 80 iam para os Estados Unidos. Entendeu? E veja vocês que o café é supérfluo, né? Não é verdade? Você não morre se não tomar café. Então, os americanos tiraram o café, né, da pauta de exportações ou reduziram significativamente. Olha ele aí, o Getúlio Vargas. Com a recessão, o café estagnou, né, no mercado brasileiro e até no internacional, e o preço despencou. Não caiu, não, despencou. No auge dessa crise, o país enfrentou transformações políticas profundas, como a Revolução de 30, galera. O Getúlio Vargas, ele vai acabar, né, com a República dos Cafeicultores, em 1930. Lembram? Ora o presidente de Minas, ora o presidente de São Paulo, ambos cafeicultores. Então, o café está em crise, a política também entrou em crise, a política dos cafeicultores, é lógico. As exportações do café reduziram por volta de 60%, e o preço caiu cerca de 90%. Aqui dá até para lembrar daquela história do carro lá sendo vendido por $100, um valor insignificante, né, em relação ao automóvel. Então o café caiu 90%, gente, ele despencou. Vargas procura proteger o principal produto do Brasil, criando o Conselho Nacional do Café em 1931. Em 1931. Para conter a queda no valor do café, o governo decidiu fazer o quê? Comprar café, né, para ver se conseguia aumentar o valor no mercado internacional. E muito desse café comprado foram incendiados, como vocês estão vendo aí, né, a galera tacando fogo no café. Estão lembrados? Na lei da oferta e da procura? Então, se o preço do café estava lá embaixo,
Uma redução de 90%, o que foi que o governo do Brasil fez na época? Comprou café para estocar, para guardar, e aí chegou, e mesmo até queimar. Porque aí, retirando o café, né, do mercado internacional, isso forçaria um aumento dos preços. A lei da oferta e da procura. Mas não foi só no Brasil, não, gente. Nos países da América Latina, países em processo de industrialização, aí as senhoras recebendo alimento, aí o governo dando os alimentos, né? Na América Latina, a economia agroexportadora, ela foi a mais prejudicada, né, pela redução das exportações de matérias-primas, né? Então, Argentina, Chile, Paraguai, México, todos foram também prejudicados, lógico. Ao longo da década de 30, essas nações puderam assistir a um incremento de suas indústrias devido à diversificação de investimentos nesse setor. Tá legal? Então, todos sofreram. Vamos para as questões? Vamos lá. No pior período da depressão, de 1932 a 33, 22 a 23% da força de trabalho britânica e belga, 24% dos trabalhadores na Suécia, 27% nos Estados Unidos, 29% na Áustria e 31% na Noruega, 32% na Dinamarca e nada menos, pasmem, 44% da mão de obra alemã não tinha emprego, desempregados, não tinha fonte de renda. O relato acima faz referência à Grande Depressão, depressão econômica, né? Sobre esse tema, pode-se afirmar que, ele quer a correta, pois vamos analisar. Alternativa A, iniciada em 29, vírgula, até aqui tudo bem, mas vamos ler o restante, calma, você não é daqueles que marca logo no começo não, né? Não pode. Segue a leitura. A crise contribuiu com o preço do café brasileiro, que passou a ser mais procurado. Não, contribuiu não. O preço foi despencar. Olha a maldade, o cara começa com a informaçãozinha correta, do meio por fim está tudo errado. B, os Estados Unidos só começaram a superar a crise com a implantação do New Deal, novo acordo. Até aqui tudo bem. Que, entre outras coisas, investia pesado na privatização. A partir de agora, tudo mal. Privatização não, gente. Privatização seria investir nas empresas. Ele acabou obras de iniciativa do governo. Cuidado, mais uma vez, malandragem de quem elabora questões. Começa correto, meio por fim, está errado. C, considerado uma crise de superconsumo, certo? E pouca produção? Não, pouca produção não, muita produção, né? Inclusive produção além da capacidade de consumo. Alternativa D, contribuiu para a ascensão de regimes fascistas em todo o mundo, como na Alemanha, na Itália, Espanha e Portugal. Beleza, bacana, essa é a alternativa correta. Passa para a próxima? Não, calma, o que é que tem de errado na E? Significou a virada de mesa na disputa entre capitalistas e socialistas, também chamado de Guerra Fria. Para tudo, porque Guerra Fria, aquela disputa entre dois blocos, capitalista e socialista, somente depois da Segunda Guerra Mundial. E nesses 3 últimos minutinhos, vamos um pouco mais rápido aqui. No fim da década de 20, anos de prosperidade, uma grave crise econômica, conhecida como Grande Depressão, começou nos Estados Unidos e atingiu todos os países capitalistas. J.K. Calvert, economista norte-americano, afirma que, abre aspas, à medida que o tempo passava, tornava-se evidente que aquela prosperidade não duraria. Dentro nela estavam contidas as sementes da sua própria destruição. Olha só, a aparente prosperidade pode ser percebida nas seguintes características. Quais são as características? A, aumento da produção automobilística. Beleza, bacana, está aqui tudo bem. A expansão do mercado de trabalho. Nem tanto, porque tem máquina, né? Indústria. E falta de investimento em tecnologia? Não. Não foi por conta disso, né? B, a destruição de grande estoque de mercadoria. Não, houve destruição do café, mas mercadorias, né, não tem conhecimento. O aumento dos preços agrícolas e aumento de salário? Não, está errado. C, a estrutura de massa com a venda de milhões de discos, dívida de guerra dos Estados Unidos e aumento do número de emprego? Não, porque a crise de 29 gerou foi o quê? Foi desemprego, né? Falência de empresas, tá errado.
Na alternativa D, a crise da superprodução, ok. A especulação desenfreada na Bolsa de Valores, ok. E a queda na renda dos trabalhadores. Pronto, encontramos ela, a alternativa correta. A cobiçada, a desejada, a perseguida, a alternativa correta. Viu, Andrés? Uma forma poética. Então, e o que tem de errado? Ah, professor, vamos passar para a próxima? Não, por duas razões. Primeiro, porque não tem tempo mais, não have time. E também porque nós não podemos passar para a próxima questão sem saber por que a alternativa E está errada. Eu digo e repito, tão importante quanto você saber qual é a alternativa correta, é você saber por que as outras 4 estão erradas. E o aluno do canal Educação sabe. Os outros não sei não, mas o daqui sabe por que as outras 4 estão erradas. O que a alternativa é? O aumento do mercado externo, o mito do American Way of Life e a intervenção do Estado na economia. Aumento do mercado externo? Não, né? Porque, veja bem, a situação era deringolando, estava tudo em queda, né? Não estava vendendo nada para ninguém. Meus queridos, nós vamos encerrando por aqui, foi um prazer, foi muito bom nós trabalharmos com você esse conteúdo, eu espero que vocês tenham aprendido muito, muito mesmo. Um forte abraço e até a próxima aula.